Fala, nação quadrilheira, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Fala Gonzaga. E hoje ninguém mais, ninguém menos do que eles. Rodrigo, presidente da Festrilha. Dá um salve pra galera aí, Rodrigo. Salve, salve galera, vamos que vamos. E ele, o Wagner, hoje representando aqui a Liquajone. Ele que é pau, posso falar que é pau pra toda obra, Wagner? O time tá maravilhoso? Cara, tá maravilhoso. Esse ano a gente vai ter uma blusinha dividindo as federações. Gente, esse nosso papo hoje a gente quer falar um pouco mais sobre vocês, conhecer mais vocês, quem é o Wagner, quem é o Rodrigo, tá? Então assim, fique à vontade, despojado, aqui vocês podem se sentir em casa, tá bom? Estamos em casa, muito em casa. Vamos lá. E esse daqui é o Alisson, pra quem não conhece, esse daqui é o Alisson. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe O horário que vocês vão assistir. Vamos lá. Wagner, Oi. vamos começar com você. Vamos Você começar. pode falar que você é o presidente interino da Liquajone, Pode falar. também secretário, diretor e secretário da Liquajone também. A minha função não é secretário, mas hoje eu respondo como presidente dele. Perfeito. Wagner, como que você começou no mundo junino? Como que a primeira porta que você abriu para poder entrar para esse ramo? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu conheci o Mundo Junino em 1995. Me mudei para Nova Iguaçu, e aí tinha uma quadrilha lá chamada Sem Nome, e eu fui assistir. E a minha irmã começou a tampar buraco, na época existia muito isso, tampar buraco. E aí quando foi 12 de janeiro de 96, o João Nunes, que era o presidente dessa quadrilha, foi lá e me chamou para ser o vice-presidente, que a diretoria estava se desmanchando. Eu não conhecia nada de quadrilha, nada. Mas fui lá, achei legal, achei bacana. E a gente começou a fazer e ficou bacana. Reunimos uma galera, montou uma diretoria. Eu já cheguei sendo vice-presidente lá. E ali eu fui conheci várias pessoas e ali começou. Fiquei lá de 96 a 2005. Foi quando eu saí. Me dediquei, ali eu aprendi, conheci o João Nunes, que foi essa organização que eu tenho de festa, de arraiar. Foi lá em Nova Iguaçu, tinha essa mania, né? Eram muitas festas de receber as quadrilhas, os componentes tinham que estar na festa para dar água quando a quadrilha chegasse, quando a quadrilha acabasse de dançar, tinha que ter água. Aí lá no Sem Nome, a última quadrilha que dançasse, ganhava o lanche, o pão com mortadela. Foi uma coisa que depois, quando eu criei a renovação, eu levei para quando eu montei o arraiar. E aí a gente vai aprendendo, vai conhecendo outras pessoas. O João da Chorozinho também foi uma pessoa que, independente da concorrência que o grupo tinha, mas foi uma pessoa que me acolheu muito nessa época, né? Me deu uma visão também. E aí eu fui, né? Foi assim, por aí. Rodrigo. Então, a minha chegada no mundo junino eu tinha 2 anos de idade, quando a minha tia tinha uma pequena quadrilha. E todo quadrilheiro que dança dentro do seu bairro, de vezes se esbarra com uma grandiosa quadrilha. Né? A grandiosa quadrilha que cruzou meu caminho foi a Zé Capoeira na Vaca, que era a roça. Eu tive o prazer de dançar há um ano e depois saí na rebeldia junto com alguns amigos e montamos uma quadrilha fazendão. O Abobrinha falou, vamos embora montar a nossa, porque aqui não cabe a gente. Mas não cabia a gente porque a quadrilha era muito grande, a gente não estava ainda com aquele pique. Então nós montamos uma e fomos adiante. Então eu cheguei no movimento de quadrilha, na verdade não foi nem com a fazendão, foi com a Dance Brink, quando eu fui convidado para dançar para ser o noivo. E com isso eu fiquei responsável para participar de algumas reuniões. Então assim, a chegada no mundo junino, conhecendo um verdadeiro mundo junino na época, eram muitas federações. Você dançando com a Kelly, tá? Então, tipo, me fez abrir os olhos para tentar me encaixar em outro lugar. Estar, tipo, organizando, estar à frente de uma federação. E com isso, eu fui ser vice-presidente na época da Facoed, né? Mas a gente tinha uma vice-presidência, que era no meu caso na época, mas a gente não tinha muita experiência, porque tudo ficava só ao redor do presidente, que na época a presidente era Shirley, da Show de Ramos. E a gente não resolvia nada, é que me incomodava bastante. Um belo dia, a gente meio saturado com alguns resultados de algumas federações que a gente reclamava demais, né? O falecido Cosme era um presidente da Liquid, que a Frevo
Na época, o campeonato era assim, você fazia 10 festas e somava para você se classificar. E a Frevo estreava lá perto da festa, fazia uma festa e estava na final. E aquilo deixava a gente agoniado, de que forma acontecia, do jeito que era. Aí tomamos a decisão de montar uma federação, onde essa federação ela fosse ter total independência e poder ter 2 quadrilhas. Aí quando foi a decisão tomada pelo Ricardo, da Geração Real, pela Thelma da Choque, pelo Luiz da Satarico e pelo Rodrigo já da Araquém, que a gente ia montar uma federação. Essa federação ela foi montada, a gente dentro do Grande Rocha Miranda, tomamos a decisão de nós 4 montar, mas só uma federação só de quadrilha de salão. Sim. E a gente não tinha um nome para ela. Aí o 5 sempre foi um cara muito polêmico, muito maluco. Estava lá nesse dia passando. Aí ele perguntou por que quem estava reunido, nós ficamos, que a gente estava montando uma federação. Aí ele falou, pô, só não vai montar mais uma dessas quedas da vida. Pô, mais uma queda eu não vou aguentar, que não sei o quê. Aí o Ricardo falou pra ele, tá, se a gente não vai montar, então dá a ideia do nome. Aí o Sim, hoje esse nome Fez Trilha do Rio, partiu da cabeça do Sim, ele teve essa ideia. Por que vocês não botam Fez Trilha? Para que vocês possam ter diferenciado de todo mundo. E hoje, dentro do estado do Rio, a questão Fez Trilha, eu vejo que ela tem uma marca diferente. Ela tem um pouquinho de uma cobrança maior, um respeito para alguns quadrilheiros, porque até então, hoje aqui, tanto a gestão do Ricardo quanto a gestão do Rodrigo, que a minha acaba ano que vem, tá? Eu entrego, passo o bastão para o próximo, que vai estar aqui. Pelo menos até hoje aqui, nós erramos, mas erramos sem querer acertar ninguém e proposital, porque nós somos ser humano não tem jeito. Então assim, chegar à Fez Trilha como um quadrilheiro, como um presidente de uma humilde quadrilha e depois se tornar presidente de uma das maiores federações do estado, é um sonho muito grande um quadrilheiro conduzir isso. Mas a marca Fez Trilha hoje ela é o que é porque ela tem uma grandiosa diretoria. Ela não é conduzida pelo Rodrigo, ela é conduzida por um quadrilheiro que tem mais de 9 quadrilheiros filiados a ele que faz o São João acontecer. Então, falar da Fez Trilha é um pouco meio complicado, porque eu fui um dos fundadores do produto. Então, quando eu falei assim, eu vou ser presidente, porque eu vi que a marca Fez Trilha estava descendo. Nós começamos de um patamar muito alto e de repente o desgaste fez que ela fosse caindo. E aquilo me fez mal, foi quando eu decidi no IES a ser candidato a presidente da instituição. Tá? Então hoje, graças a Deus, se a nossa eleição acabar amanhã, a gente entrega uma federação para o próximo que sentar aqui, uma federação consolidada, com toda a documentação, tá? Com endereço, com tudo. Coisa que nós pegamos estava muito bagunçado. Mas eu não estou culpando a gestão passada, que talvez o Ricardo, na gestão passada, se sentiu um pouco sozinho. Talvez foi culpa da gente mesmo, que a gente mesmo fazia parte da diretoria dele. Né? Então, foram muitos documentos que não pôde mais, a gente não tinha mais como ter para resolver. Então, nós pegamos uma casa muito bagunçada, a questão de documentação. E hoje a gente entrega para qualquer um que sentar aqui nessa cadeira e falar: estou presidente da Fez Trilha, uma federação consolidada com toda a documentação para qualquer um tocar. Show. Quais são os principais desafios hoje para vocês que estão à frente da federação a estar tocando a federação em si? De um modo geral? De modo geral. Fala você primeiro. Acho que o primeiro é administrar, né? Você ter a diretoria que possa, junto contigo, desenvolver, né? Porque esse tempo que eu estou aí, a gente divide, né? A nossa vida profissional com a quadrilha, né? Com a federação. Você também tem quadrilha? Não, já tive. E de um tempo para cá, tenho ficado com mais responsabilidade, entendeu? A cobrança tem sido muito mais, nas quadrilhas, com as federações. Então acho que se a gente consegue reunir uma equipe boa de diretoria, a gente consegue tocar, né? Tipo assim, hoje eu estou na Liqua Júnior, mas eu faço parte lá da Fez Trilha como diretor também, desde a gestão do Ricardo. Então, tipo assim, a gente veio crescendo, tornando elos de amizade e há uma parceria, que essa parceria eu consegui levar para a Liqua Júnior. Não adianta você ter uma bancada de 20, você pode ter uma bancada de 5, mas que os 5
trabalhe. Se tiver que invadir à noite, a gente vai invadir. Então, se eu não posso, você pode, o importante é estar pronto. Eu acho que, pelo menos o que eu vejo, o primeiro passo é isso. O meu objetivo na minha chegada na Festrilha era o seguinte: eu sonhava, eu acho um absurdo a gente, artista, pagar para dançar. Nós somos o único movimento do mundo, não é do Brasil, não é do mundo, que somos artistas e pagamos para dançar. Então isso para mim é um absurdo. Um artista, depois de pagar a sua própria roupa, há vários ensaios, ele tem que pagar o ônibus, ele tem que chegar no local e pagar para entrar, né? Onde a gente que faz, na verdade, o São João do estado todo. Porque se você reparar, no mês de junho e julho, o Rio de Janeiro perde, nada mais que nada menos, quase 50% dos seus turistas que não vêm para o Rio, que não tem o que oferecer. E nós fazemos isso acontecer, sabe? Nos festivais, nas festas, tanto que quando nós chegamos nesse edital, se você abrir hoje, quantidade de festas que se aumentaram para esse edital, quantidade de quadrilhas que aumentou, é pouca ainda, que eu acho que tem que ser mais, aumentar mais o nosso movimento. Só que assim, eu acho que desde quando eu cheguei na festa, meu sonho é fazer uma festa onde o quadrilheiro não paga e fazer um evento onde o quadrilheiro, pelo menos o presidente do quadrilha, fala assim: essa semana eu estou tranquilo para ir para a festa porque o meu ônibus está garantido. Que eu acho um absurdo. Uma federação como a gente, por exemplo, a gente exige muito do quadrilheiro. Se você não chegar no horário, você está fora. Se você não for naquela festa, você está fora. Se você não fizer isso, você está fora. E qual é a contrapartida que a federação pode oferecer? Nenhuma federação pode. Então isso eu acho uma coisa muito errada. Mesmo eu sendo presidente de uma instituição, eu sei que isso não é muito errado. Começamos esse ano já com um caminho de torneio de ensaio, não cobrar, entendeu? Fomos uma das primeiras federações a colocar e ter consciência que o quadrilheiro, quando ele sai de quadra, tem quadrilheiro que dança a noite toda, na vida não tem R$1 para comprar uma água. Então ele sai dali, ele deu de tudo, porque ele entrou dentro de quadra, ele não olhou a federação, ele olhou a quadrilha dele, ele deu sangue pela quadrilha dele. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, eu converso muito isso com a minha diretoria, sabe? Então assim, por exemplo, o nosso torneio de ensaio, o Gil, que é o nosso diretor financeiro, ele fez um balanceamento, nós fechamos quase R$4.000 de prejuízo no caixa da federação, porque nós tomamos a decisão e fomos com ela até o final, que o torneio de ensaio seria 0,800. Porque é a grande realidade. A gente tem que oferecer às quadrilhas algo que elas não tenham. A gente não tem que surrupiar as quadrilhas, cobrar mais, mas tem que se pagar, tem que fazer aquilo. Por exemplo, as pessoas falam que a Festrilha é a única federação que cobra a filiação, a gente não cobra. A Festrilha cobra R$300 quando a quadrilha se filia, no começo, e esses R$300 voltam no fim da temporada. Porque o estatuto da Festrilha diz que só pode ter direito a voz e votos os fundadores, sócios fundadores. Mas o estatuto também me diz que os sócios mantenedores têm direito a voz e voto. Por exemplo, até a minha primeira eleição, só podia ser candidato na Festrilha só os fundadores, os 10 que fundaram. Se morre os 10, a Festrilha acaba. Então, a nossa chegada, nós entendemos, como advogado leu aquilo ali, que se eu tiver sócios mantenedores, esses sócios têm direito a voz e voto a ser candidato na federação. A partir de 2 anos. Né? Então, tipo, depois de 2 anos, qualquer quadrilha que paga, aí nós inventamos uma regrinha para ele ser um sócio mantenedor. Você paga R$300 para a filiação. Mas como acaba a temporada, a gente devolve os R$300 para a quadrilha, não fica no caixa da federação. É só uma forma legalmente de fazer que aquela quadrilha tenha direito a voz e voto no momento que ela esteja pagando. Entendeu? Então, são coisas que incomodam muito ainda com o presidente. Nós fazemos uma festa e a gente tem que estar cobrando do artista. Isso, profundamente, é uma coisa que incomoda muito a Festrilha. Isso por você ser presidente de quadrilha e por você também ser presidente de uma federação. Tu sente ali na pele o que é que uma quadrilha passa, né? Então, assim, é muito importante para uma federação ter um presidente que tem esses dois lados. Muito bom. Se eu só lembrar uma coisa aqui, eu não sou presidente da AQUEM, porque senão eu chego em casa minha mulher. A esposa. Então, a presidente da AQUEM hoje, quem responde pela presidência é a Valéria, que é minha esposa.
Eu sou um patrão que eu costumo falar, brinco lá com a escola, só com bolso, mas eu continuo lá, mas eu tenho uma quadrilha e eu sei que eu senti na pele duplamente, muito complicado. Sim, falando de quadrilha, a minha próxima pergunta, como que você chegou na Araquém, Rodrigo? Cara, eu costumo fazer reunião com os componentes e falo para eles assim, sobre o respeito. A Araquém era a maior rival. E era a quadrilha que eu sempre falava que eu nunca na minha vida iria dançar. Sério? É sério. A Araquém era a maior rival da Dance Break. Onde se encontrava, inclusive, saía pancadaria. Sério, era uma piada que não tem noção. Né? Era uma piada surreal. Aí a Araquém teve um ano que a Araquém foi dançar, eu não era da Araquém, era da Dança Miguel. A Araquém foi dançar na Vila Nova, no bairro vizinho onde eu moro. E a Araquém dançando, tinha um baile que ia acontecer no complexo do Alemão. Esse baile foi para lá, um monte de ônibus saiu da Vila Nova, foram para essa festa. Chegando lá, a festa do baile foi cancelada. O que aconteceu com os ônibus? Retornaram para a Vila Nova. Chegaram na Vila Nova, onde tinha festa, na Rua 3, a festa da Flor do Livro. Araquém concentrada. Chegou aquele monte de ônibus de funk. Um dos meninos que chegou com o ônibus foi mexer com a componente da Araquém. Aí o que aconteceu? Foi uma pancadaria que pegaram a Araquém, mas assim, tem pessoas da Araquém daquela época que não pode ter filho, até hoje, de tanto que apanharam. Teve componente que ficou pendurado. Teve componente da Araquém que ficou pendurado no varal com a roupa de tanto que apanhou. Com isso, o presidente da Cruz Carlos acabou com a quadrilha. Acabou, aquele ano acabou. O filho do Luiz Carlos teve que fazer tratamento psicológico para poder, porque ele viveu aquilo tudo ali. Aí, no ano seguinte, a Larissa vai lá no Luiz Carlos e pede para poder ficar com a Araquém. E eu tinha acabado com a Dance Break também, que a gente naquele ano estava encerrando meio, estava em casa. A Larissa foi ao Luiz Carlos, pediu para estar à frente da Araquém. O Luiz Carlos fala para ela que ela pode tocar a Araquém, mas que ele não queria mais saber da Araquém, nunca mais na vida dele, pelo fato do que tinha acontecido no ano anterior. A Larissa começou a ensaiar lá do lado de lá, onde era a Araquém. Passasse 2 semanas, a Larissa bate lá em casa. Ela, Leandro, Alan, que é o narrador, Léo Mídia e a Chupa. Infelizmente, desse time que eu acabei de falar para você, só a Leandro que está viva, com os demais todos já foram. Entendeu? Aí, me convidando para dançar na Araquém de noivo com a Valéria. Aí minha esposa falou, eu topo dançar, não vejo problema nenhum. Só com uma condição, se o Rodrigo só dançar a quadrilha. Se ele só dançar, se ele não se envolver, não. E eu topei. Eu falei pra ela, tá bom, topei. Isso nós fomos ao primeiro ensaio, ao segundo ensaio, ao terceiro ensaio, no quarto ensaio. A minha cunhada chegou na casa e a Valéria não pôde ir pro ensaio. Eu fui sozinho. Nessa que eu fui sozinho pro ensaio, quando eu cheguei em casa. Cada minuto. Se eu não soubesse, ela tinha ido. Eu cheguei em casa, eu falei pra ela assim, quando eu cheguei, amor, eu quero falar um negócio contigo. Ela não tem amor. Não tem amor, já estou. Falei, então, a Larissa falou pra mim o seguinte, que ela é uma travesti, ela não se vê na posição de ter que sentar com os políticos para negociar de valor de Araquém. Ela sempre teve a ajuda dos políticos de Nilópolis. Então a Larissa falou que se sentia muito desconfortável de sentar com o político, ela travestia aquela coisa toda. E eu topei, na época, para estar presidente naquele ano, para resolver aquilo. E estou até hoje. Aí eu falo todas as vezes para as pessoas que estão na minha quadrilha, ainda mais quando vem de outra quadrilha. Gente, amar o São João é respeitar a bandeira. Vocês não têm que amar Araquém. Vocês têm que estar e respeitar essa bandeira, porque eu sou prova viva disso. Que eu falava mal da Araquém, eu achava que a Araquém era a última quadrilha no mundo que eu ia estar. Eu me tornei dono. Ao ponto do dono de hoje, eu tenho uma documentação, a quadrilha toda documentada em meu nome, que eu fiz da Araquém uma empresa. Ela é toda documentada em meu nome e eu fiz a Valéria presidente. Então a Araquém ela cresceu muito. Hoje, não parece não, as pessoas falam que a Araquém é a quadrilha rica, eu falo para todo mundo, mentira, nós somos organizados. Thiago tem um time dentro de quadra e fora de quadra que ajuda ele, que é surreal sobre a questão do Thiago. Thiago, quando chegou na Araquém, Thiago é quadrilheiro da Acredite Se Quiser. De Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. Quando ele chegou na Araquém era
falar pra você uma época que isso me toca muito, sério. Na época da gente, eu não tinha R$1 pra dar no gato, de dormir todo mundo na minha casa. E eu morava numa casa tão pequena, dormia todo mundo na minha sala, que quando virava um, tinha que virar todo mundo. Na época, o meu floricultor, o Murilo, de parar para fazer uma fritada para todo mundo comer, e com 2 ovos fazer 9 fritadas para todo mundo comer igual. Isso é o que eu falo. Se chama organização, por isso que eu falo, aqui é uma quadrilha organizada. Porque cada ano após ano a gente fomos, aqui nós erramos, vamos acertar e vamos. Então assim, a gente se organizando tanto ao ponto que quando o edital saiu, a gente já estava com o nosso trabalho pronto. É por isso que eu falo para as pessoas não entendem, vocês são irmãos, sobre nós fomos organizar o edital todo do ano passado, era quem está usando esse ano. Então, tipo, quando se tem organização e tem pessoas querendo chegar onde a gente quer e sonha chegar, com o trabalho a gente chega. Então, a minha chegada na Araquém, ela tem muito a ver com a minha história de vida. Cara, que show. Eu queria escutar um pouquinho do Wagner, como que veio a inovação. A ideia é que o Wagner já foi presidente de quadrilha também. Queria escutar um pouquinho de você, da experiência. Eu fiquei lá na Sem Nome até 2005, aí fiquei 2006 parado com quadrilha. E aí quando foi 2007, alguns componentes, o presidente lá desse nome, João, não queria voltar mais com o grupo, né? Não conseguiu montar a diretoria, aí ele foi e é assim mesmo, tá? Aí os componentes foram lá na minha casa. Wagner, vamos fazer uma quadrilha. Alguns já tinham ido dançar no xodózinho. Aí falaram assim, vamos montar uma quadrilha pra gente dançar só aqui no bairro. Essa história de sempre. Sempre. Aí eu falei assim, tá bom. Aí foi Michel, Luciana, Liliane, minha irmã. Aí eu falei assim, tá bom. Aí começamos a criar isso em 2007. Aí quando organizamos, montamos, aí em 2008 nós fomos pra rua. E aí a gente tinha um sonho lá, porque enquanto a gente era da Sem Nome, a Sem Nome não participava do Rio de Janeiro. Entendeu? Ela entrou na Federação da Chile, fez 2 ou 3 arraiais, mas a Sem Nome do João não gostava. E todo mundo lá, a gente tinha uma vontade de descer pro Rio. Mas aí eu já conhecia, eu conheci o Rodrigo na Araquém, o João da Xodózinho já tava lá, o Gil, já tinha uma galera lá. E a gente vai fazendo amizade, né? E aí, ouvi falar da Festrilha. Pô, tá todo mundo na Festrilha, só que na Festrilha você tinha que esperar, pagar. Cheguei lá, fomos pra reunião, montamos o grupo, fomos pra reunião. Cheguei lá na reunião, aí a primeira pessoa que eu falei lá foi com o João e com o Rodrigo, Aí o Marcelo da carroça tava lá, falou assim, fica quietinho aí. Calma. Passou. A gente entra em contato, deixa o nome, acho que tinha uma ficha, alguma coisa assim escrevendo. A gente ficou com aquela esperança, mas a gente achou que, tipo assim, esse ano não vai dar. Só que aí eles já estavam no negócio que tinha mostra de tema no Império. E já estava tudo esquematizado, dos camarotes. Como na semana que liberou pra gente, tipo assim, já estava todo mundo com o seu tema, tudo com tudo. Aí eles falaram assim, não, vocês vão, tá? Vai valer ponto, só que vocês não vão ganhar esse ponto, mas vocês vão como convidada e dali pra frente, quando começar o festival, nós fomos. Tinha ônibus esse ano, o ônibus vinha, frescão, te pegava, te levava, participamos, foi maravilhoso. Quando chegou o resultado final, para ir pra final, que fizeram até na apoteose, nós conseguimos chegar em 6º lugar. Só entrava 5. Só não entramos porque a gente não tinha pontuação do tema. E aí, meu querido, isso acendeu a quadrilha. Aí em 2009, de 2009 a 2019, todos esses anos que a Renovação participou, ela sempre estava entre as 5. E aí a quadrilha foi crescendo, o Ricardo da Realce nos ajudou, deu um painel, um negócio lá que tinha uma cortina colorida, mas a gente foi recebendo porque a gente fazia amizade com todo mundo. E aí a Renovação criou um nome, a gente ficou ali. Aí quando foi 2019 a gente resolvemos parar. Aliás, a gente fez, aí até 2020 foi quando chegou a pandemia. A gente tinha tido 3 ensaios. Quando a pandemia passou, aí nós sentamos, o custo da quadrilha subiu muito, subiu muito pra gente manter aquilo.
E aí a gente lá, a diretoria era minha família, eu, minha mãe, minha irmã, que era marcadora, nós entramos num consenso de não ter mais, paramos, mas nisso eu já fazia parte da diretoria da Festrilha. Aí quando acabou a do Ricardo, que foi pro Rodrigo, eu fiquei meses afastado, e logo depois o Rodrigo pediu para me chamar. Só que aí eu era mais tipo uma ajuda. Sim. E aí quando foi 2017, o Rodrigo me fez o convite para mim começar a estar ali, um cronômetro. E aí quando foi 2022, o Rodrigo achou, fez um convite, né, para mim ficar à frente dos concursos, Nacional, Rainha, Diversidade. Sim. E do concurso eu colei com o diretor de eventos e estou até hoje lá. Fazendo toda essa coisa aí que todo mundo vê que eu faço. Sim. O Wagner, esse negócio. o Wagner é uma pessoa, ele, desde a gestão do Ricardo, ele sempre esteve disposto sempre a ajudar e somar muito. E nos últimos anos para cá, eu tenho brigado muito com ele, porque eu falo com ele que ele se esconde muito, é uma pessoa que tem tanta importância no movimento, que faz tanto pelas pessoas, que a sintonia aqui é muito forte entre eu e ele, porque assim, desde quando eu pedi o Wagner para assumir a questão de estar à frente do concurso, de jurados, essas coisas, e todas as vezes a minha ligação com o Wagner, ela fala assim, amigo, muito cuidado com todo jurado, porque o jurado não pode ver a coitadinha, a quadrilha com 200 anos, a quadrilha rica, a quadrilha pobre, a quadrilha do presidente, a quadrilha do amigo do presidente. É o que eu sempre falei, amigo, sempre tenha esse cuidado, porque a gente, com todo cuidado do mundo, a gente já toma muitas porradas. Então, tipo, eu quero um jurado lá que não vai ter problema de me dar um 9.9 porque tá ali diante da quadrilha do presidente, não tem isso. E nunca teve mesmo. Então, tipo, a única briga que eu tenho com o Wagner é, amigo, você tem que sair mais de trás da cortina. Tô saindo. Tem que sair mais, você tem que se expor mais. Eu vou falar. Tem que falar mais, porque as pessoas têm que entender quem é o Wagner, o que tanto faz pelo movimento. E isso é muito, tá? Porque assim, da mesma forma que eu tive uma pessoa lá atrás que falou assim, ele me chamava de Pretinho. Eu falei assim, ei, Pretinho, eu preciso mais aproveitar você tem que sair mais, você se esconde muito, você resolve muitas coisas. Então, tipo, a mesma coisa eu vi no Wagner. Falei, cara, o Wagner faz tanto, tudo que pede, esse cara tá aqui, esse cara tá ali. Então, tipo, falei pra ele alguns anos atrás, o Tom falou, amigo, o caminho é esse. A gente que se expõe só não tem que ter medo do seguinte, de tomar porrada. Só que eu aprendi e passo pra minha diretoria. Ninguém taca pedra na árvore que não dá fruto. Ninguém. Todo mundo vai tacar a árvore que não dá fruto, por exemplo. Falando aqui em questão, a Festrilha fez um dos melhores festivais que teve aqui no Rio, que foi uma parceria com Nova América, né? Nós conseguimos, foi com a cidade do Samba, que a gente sempre está buscando fazer bons eventos, ainda mais quando se trata de parceria, que a gente exige mesmo. Uma coisa é a Festrilha fazer um evento, se eu não posso botar, outra coisa é você, um empresário, uma empresa famosa, falar que quer fazer um evento, opa, quer fazer, embora, mas tem que dar para os meus artistas o melhor. Então, com isso, tanto Nova América quanto a cidade de Samba foram o melhor que a gente pôde buscar para aquelas quadrilhas. E com isso, lá dentro do Nova América, eu tive um sonho como dono de quadrilha. Eu falei, porra, um dia minha quadrilha vai ser campeã aqui. Eu nunca anunciei a minha quadrilha campeã Nova América, que naquela época, que lá atrás era o pagamento, era a maior premiação que tinha dentro do Rio de Janeiro, que era R$5.000. Hoje a gente fala 5 mil, como era antigamente. Há tantos anos atrás era muito dinheiro, 5 mil, para as quadrilhas ajudava bastante. E eu nunca conseguia anunciar, eu sempre anunciei. Sempre fiz questão de pegar e dar o resultado, independente de qual for, que eles me davam lá, e sempre me controlei. Com isso, alguns anos para cá, eu tenho subido ao palco anunciar quem campeão no ano, campeão no outro, e foram para a rede social falar mal desse cara. Isso para mim me doeu muito. Me doeu muito, porque assim, eu só tenho o direito de anunciar quando a minha quadrilha perde, porque eu sou dono de uma quadrilha, eu sou presidente da federação, eu não posso anunciar um ano que a minha foi campeã. O ano que a minha foi campeã foi errado, não foi julgamento justo. Então eu acho essas coisas. Não souberam separar. Não souberam separar, não olharam para trás todos os anos que
Eu não queria ser campeão de Nova, eu queria muito ser campeão de Nova América. De qualquer maneira, assim, o resultado ele não foi você que deu, ele já tá ali. Você só fez um anúncio. Da mesma forma que você não fez, que você faria se fosse uma outra quadrilha campeã. Isso aí é. E ele é o presidente da federação, gente. Infelizmente é um pensamento bem grande arroz. As pessoas se pegam num detalhe tão pequeno, onde a gente se tem um mundo junino com tantas coisas para as pessoas. E quando eu vejo um comentário na internet, que eu olho lá o título, vejo a pessoa, o nome da pessoa, eu me pergunto, por que essa pessoa não usa essa sabedoria que eu sei que ela tem, essa voz que ela tem, para engrandecer, para melhorar o movimento? Mas tu vê que ela fica guardada o ano todo, chega só vai para a rede social para criticar o que não deu certo, ou o que houve de erro. Tu não vê uma história tipo assim, fizeram uma festa aí, deram 10 mil de premiação, deram parabéns, o caminho é esse. Fizeram uma festa, não cobraram a entrada. No incentivo, eu acho que é o principal. A gente também chegar para as federações, falo isso também, porque eu também tenho uma quadrilha, eu faço com as outras federações. Tá? A Aquari essa semana anunciou, por exemplo, todas as federações têm isso. Inclusive eu falei lá em plenário, parabenizei a Cris sobre a questão. Todas as federações, se você não tiver filiado, você está fora. Ou você está federado, ou então você está fora. A Aquarição, ela tem uma postura que ela colocou os filiados e não filiados. Quem não é filiado vai poder fazer o circuito também das festas. Então isso é muito importante. Isso é tentar segurar o movimento, né? Esmagar, acabar com o movimento. Inclusive eu falei para ela, a própria Festrilha, se a quadrilha não estiver filiada, ela não tem direito a dançar nenhuma dança. É um erro muito grande. Você está entendendo? Então acho que os clubes quadrilhas do Rio, pessoas que muito influenciam principalmente, poderiam usar um pouco mais essa mente para poder estar criticando, que é o correto, é o direito de ir e vir, as pessoas têm esse direito, mas quando acertar também, e usar a mesma ferramenta, falar, bacana, ficou um caminho legal, acho que esse é o caminho que as quadrilhas merecem. E eu não vejo isso ao contrário, eu só vejo só quando você erra, quando você acerta, ninguém nem te liga para falar assim, continua, porque às vezes não é engrandecer a pessoa, mas é a pessoa entender o que ela está fazendo, ela está no caminho certo. Porque às vezes você faz um ato, você não vê ninguém falando, você fala assim, isso aqui não está bacana, não vou fazer mais. Eu acho que é o caminho que falta um pouco dentro do nosso estado. Eu queria mudar um pouco o assunto e também ter a opinião de vocês sobre isso. Recentemente a gente teve aí na internet, que é um dos meios que a gente mais trabalha, né? Sim. A gente viu aí um ataque contra uma quadrilha, a galera do Nordeste. Porque por falta de conhecimento eles acham que tudo tem que ser da forma que eles fazem lá. Foi num torneio de ensaio da Festrilha, na qual a quadrilha veio com o tema de zumbi, mas ali eles não entendem que é meio que um pré-junino que eles fazem lá, é o torneio de ensaio aqui. A quadrilha não é obrigada a ir com a água e tudo mais. Esses ataques dos dançantes, dos brincantes do Nordeste para as quadrilhas daqui, você acha que como que pode ser revertido isso, ou até mesmo a gente fazer alguma forma de eles terem um conhecimento melhor para eles entenderem que esse é o formato carioca, a gente não tem que seguir o jeito deles lá. Complementando a sua pergunta, que a gente vê muito também no Nacionais, nas quadrilhas cariocas, das formas que os jogadores julgam as quadrilhas cariocas. Vocês acham que é falta de conhecimento também, uma falta de estudo, procurar entender um pouquinho as quadrilhas cariocas? Eu acho que é mais para complementar. Então, pergunta. Eu vivi essa experiência com Araquém, o ano retrasado. Foi ano retrasado? Foi, em Brasília. E foi uma das pautas que eu mais bati em cima diante da Confebrac. Porque é o seguinte, a Confebrac ela é uma confederação onde ela agrega hoje 22 estados. Então a própria Confebrac hoje ela já entende que cada estado tem a sua cultura e o seu jeito de ser. Eu tenho certeza que o presidente Sérgio, hoje que lá está presidente, ele tem essa ciência, ele sabe que é um caminho longo que ele tem que seguir para poder colocar isso nas pautas, porque eu tive em 2 assembleias, e nas 2 assembleias eu pontuei sobre a questão de desqualificar o meu estado, dizer que não é quadrilha, dependendo se ela for salão ou roça.
E eu tenho certeza que alguns estados do Nordeste já entenderam que o Rio de Janeiro não é feito só de carnaval, sim de quadrilhas juninas também. Então, assim, infelizmente, a gente tem um mundo muito grande do nosso movimento São João, que é uma cultura que ela acontece em 2 meses no Brasil todo. Nem o carnaval consegue alcançar o Brasil todo no período do carnaval. Sim. Tem estados que não comemoram, não fazem nada, não fazem um coreto de carnaval. Coisa que não é o contrário. Nos festejos de São João, todos os estados comemoram as suas festas juninas, cada um com a sua cultura. Né? Então, e com isso, eu já levei 2 vezes essa pauta para a Confebrac, que eu tenho certeza, tá? Que o presidente Sérgio e toda a diretoria da Confebrac, junto ao presidente, tem essa ciência que é uma batalha que eles vão começar a travar e pontuar sobre a questão das festas juninas de cada estado, da cultura de cada estado. Eu não posso exigir, por exemplo, eu fui a Roraima, participei do Nacional Roraima, que as saias das meninas, elas são maiores que as minhas saias de salão do meu estado. Diferente que lá elas não usam anágua e aqui a gente usa anágua. As nossas anáguas aqui tem 5 metros. Nossos vestidos, 5,5. A de Roraima tinha saia que tinha 7 metros de roda. Só que elas são até o pé. Quando elas rodam, elas abrem um ano de ano que dá quase o dobro da nossa quadrilha de salão. Mas é a cultura deles. É assim que todas são feitas lá. Então, a gente tem que respeitar. Então, é uma coisa que lá na Confebrac hoje ele já tem essa preocupação, essa luz acesa, que eles já viram no radar. O Cabo do Rio de Janeiro já levou 2 pautas para lá. E o Rio de Janeiro, com a Festrilha, que agora é a pauta, nós vamos aproveitar a questão da União Junina, tá? Nós vamos aproveitar essa pauta dentro da União Junina e vamos bater muito nessa tecla. Vamos se brindar sobre a questão do quê? A preocupação não é o comentário que vem de fora. A preocupação é o comentário que chega aqui dentro e talvez deixa aquela pessoa para baixo, não quer mais saber disso, aquela quadrilha não ganha força, é bacana não, estão me comparando com A, com B, com C. Não é. Tem que respeitar. Em primeiro lugar, nós, federações, temos que respeitar o limite, o espaço de cada junina. Até porque é aquilo que eu falo, a federação não dá um real para a quadrilha. Então a gente não pode exigir que aquela quadrilha, não, você não pode falar de zumbi, você tem que falar de crióptero, não. Então, o tema daquela junina, escolhido por aquele marcador, por aquela galera, às vezes está dentro do alcance financeiro deles. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que aprender a respeitar. Poucas pessoas têm entendimento. O fulano podia falar daquele outro tema, esse tema é muito ruim. Não é sobre o tema ruim. É sobre a quadrilha que ele curtiu passar o São João com seus componentes dentro da proposta financeira que está dentro daquele grupo. Então, isso é uma preocupação da Festrilha, que eu vou jogar essa bombinha na mão da União Junina, que hoje está voltando a estar dentro do São João Carioca. Seria a minha próxima pergunta, União Junina. Mas eu posso acrescentar? Pode. Eu acho isso porque nós ano passado eu fui lá com os vencedores daqui, né? Os noivos, a Rainha Junina e a Diversidade, e a gente acabou tendo uma justificativa não legal, que teve uma repercussão, que não é o caso agora. Sim. Mas eu também sempre faço um alerta para a galera, né? Acho que a gente faz muito trabalho comparativo com lá de fora. Muito. Eu não falo que as quadrilhas estão erradas, mas... E também o regulamento, na maioria das federações, eles escolhem o regulamento, entendeu? Que vem sendo quebrado porque a cada ano eles querem levar para si, dentro do seu conforto. Porque eu lembro de uma época que era obrigado, assim, a ter uma sombrinha, a florista ter a flor, a dança do Rio de Janeiro é a dança do Rio de Janeiro. O rodar do Rio de Janeiro é o rodar do Rio de Janeiro. Você está me entendendo? E eu sempre falo isso, eu passo muito isso para os avaliadores, quando a gente cria os grupos da competição, da diversidade, da junina, é o que eu falo para todas, para tipo assim, todo mundo tem que entender, vocês estão indo representar o Rio, vocês não estão indo lá representar o Nordeste. Entendo que tem que ter uma pegada, sim, mas aí lá também, por exemplo, a gente está aqui para receber o Nacional de Destaque.
Então, aquela bancada daqueles avaliadores ali, eles têm que entender Piauí, Ceará, São Paulo, Minas Gerais. A gente tem que ter uma conversa ali, porque só porque eu vou botar só Rio de Janeiro, eles vão querer só o Rio de Janeiro. A gente tem que ter essa troca. E eu, na minha concepção, na minha visão, quando eu estou no meio disso, eu acho que as juninas, elas acabam abraçando muito o Nordeste, e eu acho que vem essa cobrança de lá, entendeu? Vocês são quase a cópia, e aí eu acho que de repente a quadrilha aqui, agora todo mundo, essas anáguas são lindas, são maravilhosas, mas essas anáguas nunca foram do Rio de Janeiro, na minha concepção. Eu entendo que é uma coisa bonita, mas é tão bonito quando você vê aquelas anáguas com a dança do Rio de Janeiro, que dá para fazer, é a anágua junina. Você está entendendo? Então, quando você vê uma quadrilha que pega essa pegada, tipo assim, você se sente representado pelo Rio de Janeiro. Não que a pegada do Nordeste não seja legal, é maravilhosa, mas aí quando você levanta uma bandeira do Rio, você levanta a bandeira do Rio com uma outra dança. Você entendeu? E aí entra a parte temática. Você vai falar daquele tema, você vai explicar aquele tema, você vai trazer aqueles protagonistas daquele tema, mas aquele tema ali, ele está sendo abraçado pelo São João. Você pode falar do ar-condicionado, mas você vai falar do ar-condicionado dentro do São João. Então, é uma visão que todo mundo vai ter. Então, eu acho que às vezes se deixa passar a dança do Rio. Entendeu? Essa semana eu recebi um vídeo de um componente que dançou numa quadrilha aqui, fez um workshop com uma rainha daqui, e quando foi se apresentar lá, ele fez 5 minutos da dança do Rio de Janeiro durante a apresentação. E trouxe uma repercussão muito bacana. E imediatamente mandaram para mim, porque tipo assim, aqui o Rio de Janeiro sendo representado. Uma forma de dizer assim, não só a gente dança lá, até mesmo quando teve o workshop que a Pode Ser fez, a rainha veio, fez, e no final ela dançou o Rio de Janeiro, até porque eu peguei amizade com ela também na viagem que nós fomos, e a vontade deles, dos brincantes, é aprender a dança no Rio de Janeiro. Então não é uma questão dos avaliadores, é uma questão dos avaliadores, não é uma questão dos brincantes. Quando a gente entra no ônibus, eles falam assim, Rio de Janeiro, como é que dança? Dança aí, chama no pé. É assim, o esquenta deles pra gente é isso, eles têm essa loucura de aprender a bater o pé. Eles acham bonita a forma masculina de dançar. E até a rodada, aquela forma de dançar. Sim. As meninas ficam apaixonadas. Então eu acho que é uma questão mesmo de você entender que você é Rio de Janeiro, que você pode mesclar, mas que você pode levar o Rio de Janeiro. Era só isso mesmo, entendeu? Eu acho que... Só entrar voltando lá na União Junina. Vamos entrar em polêmica um pouquinho, que a gente já está chegando no fim, né? Cara, a União Junina, o regulamento unificado que se falava, né? Eu lembro que começou com os bons olhos. Rodrigo, por que não deu certo? Então, a União Junina foi o seguinte, você falou do regulamento como parte. O regulamento ele foi montado por 10 presidentes de federação. O primeiro erro da União Junina. 10 presidentes de federação, quem prova que nós somos capazes a algum ponto de montar um regulamento, para que esse regulamento esteja 2 meses dentro de todo o movimento de quadrilha do Rio de Janeiro. Não quer dizer que nós somos presidente de federação, que nós somos o dono da verdade. Sim. E com um dia inteiro é muito pouco para você ter grandiosas mentes pensantes para montar um regulamento. Justamente, ainda, principalmente com um dia inteiro só com o presidente de federação. Com o ego de que eu quero ser presidente, eu vou ser dono disso aqui. Isso me incomoda aqui no meu estado. Porque, como eu falei no começo, eu estou presidente e o ano que vem eu entrego o bastão. Outro vai sentar, outro vai estar aqui. Tem federações no nosso estado que não tem eleição. Ela é minha e vai ter a vida toda minha. Então, são erros muito grandes, na minha concepção. A União Junina ela foi montada para tentar unificar, para facilitar para as quadrilhas ter um regulamento único, para as quadrilhas ter uma união, tipo assim, vamos montar um calendário de festa para todo mundo, para que a gente possa estar fazendo uns eventos para facilitar para as quadrilhas. Com isso, a
Festrilha é a única da União Junina que é afiliada à Confebrac, que tem o direito de mandar as suas campeãs para participar do Nacional, para participar do Arra Brasil e para poder participar do Nacional de Estado. Então, com isso, eu sem consultar minha diretoria, mas já pensando na União Junina, porque tudo na Festrilha eu consulto minha diretoria. Porque se eu chamo eles para ser diretores, eu não chamo eles para ser simplesmente o cacho da banana quando estiver despencando. E quando der problema, foi eles que estão comigo. Então, porque na hora de decidir uma solução, eu vou tomar a minha caneta de presidente e resolver. Então, o mundo oferece. Só que nesse dia, eu pensando no movimento e na União Junina, tomei a decisão, falei, então, a gente tem que começar a caminhar, para ver que está tendo a União mesmo, a gente faz um concurso de destaque e manda para participar em cada dos caras, não, é Piauí, que vai ser sediar esse ano, manda pela União Junina. Todo mundo faz. Então, por isso eu cedi aquela festa que só tinha direito à Festrilha de mandar. E nós tocamos um ano. Só que a União Junina, ela não era para ter o presidente. O acordo era que ele ia ter uma junta para poder comandar. E quando eu falo, na minha fala aqui, que tem federações no Rio, que o presidente ele tem aquilo ali como dele, que não é do movimento, minha federação é minha, aqui é o que manda, eu faço. Pessoas começam a entender que a União Junina não vai chegar a esse ponto de você, dela falar, ela é minha. Ela sempre vai ter o critério, aqui ela é nossa. E algumas pessoas começaram a enxergar isso e simplesmente tomaram a decisão de estou aqui com vocês na União Junina, mas estava e não estava. Não aparecia nas reuniões, não fazia nada, não falava mais nada sobre questão, porque a União Junina, o acordo era, todo mundo que for contemplado, o acordo era a gente pegar, separar um dinheiro do edital para fazer uma grandiosa festa da União Junina, seria a final da final, para ter uma campeã nacional do Rio, não ter a campeã da federação aqui, daqui, entendeu? Para não ter isso, era essa a ideia. Tem sentido, né? E começamos a ver algumas federações, Nunca mais tiveram tempo. Aí, no mesmo ano, surge a questão do consórcio. Eu peço uma reunião com a União Junina e pergunto diante da reunião da União Junina, o que é o consórcio, Felipe? Foi assim que eu perguntei. Aí ele me responde dessa forma, fica despreocupado, o consórcio da federação nossa, só mesmo para organizar questão de ônibus. Beleza, nós tocamos, fomos indo. As federações foram contempladas, depois que o dinheiro saiu, se distanciou mais ainda da União Junina, não sei se era com medo de pegar aquela parte e botar aqui como a gente tinha acordado. E de repente, do nada, eu me vejo uma festa na final do consórcio, dentro do Sambódromo, na Praça da Porteões. E aquilo me acendeu a luz, falei, então, não querem a união, tudo bem. Tocaram, foram embora, fizeram tudo, deu certo, eles foram lá. E de repente, passa-se um ano, o consórcio começa a divulgar, a fazer marcha, a crescer, tá ali, tudo bem. Eu entendo que se eu não me entendo contigo, eu vou caminhar em outro lado. Não vejo problema nenhum. Aí, a gente estava deixando a União Junina de lado, porque vimos que não tinha dado certo. Chegou um belo dia, a gente senta numa reunião, vamos conversar, a gente entende que a União Junina não foi um fracasso. A União Junina teve pessoas que achavam que não era interessante que ela fosse o que ela foi no começo. Porque ali eu não posso chamar de meu. Ali eu posso falar que eu estou na União Junina e decido por ela também como festrilha, mas eu sou um voto. Eu não tenho poder na caneta de falar que vai ser dessa forma. Então eu vi que teve pessoas interessadas em não estar mais ali, sobre aquele projeto. Eu peguei esse ano, liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi para a Cris, vamos tocar a União Junina, ela tô dentro. A segunda pessoa foi o Wagner, a terceira foi o Reinaldo. Falei, então amigo, estou vendo só nós que não estamos lá no consórcio, então vamos tocar. Eu acho que a gente pode tocar, a gente pode fazer, cada um do seu lado, a gente vai na mesma pegada que nós começamos. Montar uma confederação do Estado onde a gente possa estar sempre tentando facilitar para o movimento de quadrilha. Com isso, eu peguei meu telefone, liguei para cada um que no começo montou a União Junina e comuniquei a cada um deles. Primeiro que eu liguei foi o Ricardo Liz, expliquei para ele, amigo, estou ligando para dizer que a União Junina, nós vamos reacender a fogueira dela, nós vamos tocar a União Junina. Então,
Só falamos da União Junina, que voltamos a falar, depois que eu comuniquei a todos eles e deixei bem claro que a gente não estava fechando a porta para ninguém. Que a gente ia tocar a União Junina, continuar com o projeto União Junina, desde que, se eles quisessem estar aqui com a gente caminhando, com essa pegada de saber que aqui não vai ser meu nunca, nem seu, nem de ninguém, isso vai ser sempre das federações. Samuel, depois do próximo presidente sentar aqui ou aqui, ele vão estar à frente da União Junina junto lá. Aquilo ali não é uma coisa nossa. Porque o grandioso problema que eu, Rodrigo, vejo no movimento do Rio de Janeiro é que as pessoas se apegam para si daquilo. Na minha chegada na Festrila, eu tive o prazer de conhecer todo esse movimento quadrilha no Brasil todo. Já rodei o Brasil todo com várias assembleias, vários estados. E muitas das vezes eu me deparo que eu saio de uma assembleia, quando eu volto na próxima, aquele colega não está mais ali. Que é outro. Você está entendendo? Porque eles entendem que aquilo ali é 4 anos da pessoa. Se a pessoa continua, é porque ela está fazendo um bom trabalho. Se ela não está fazendo, se ela teve a eleição, ela saiu, e o outro que entrou. Isso é normal, democracia, sim, funciona. E na União Junina teve pessoas que não pensaram dessa forma. Achou que se montar um lado, porque aqui assim, eu tomo muita pancada porque eu sou o que mais cobra. Por exemplo, na União Junina eu sempre cobrei, sempre vou continuar cobrando até os outros que nós estamos lá, hoje 5 federações juntas. Que eu sempre esqueço de falar das infantes, que lá tem também, que é as Coajuna, que é o São João da Manhã. Se a federação lá não foi contemplada no edital, ela vai fazer o São João dela, tá restando tudo bem. Mas se a federação for contemplada, não sou eu, o presidente da Festrila, que quero pagar uma boa premiação, que quero dar os 45 mil para ela, não. É o edital que me obriga. Aquilo ali é um edital que dos 150 mil tem 35% que é destinado a cachê artístico, é das quadrilhas. E a União Junina começou a se rachar desde quando o Rodrigo começa a cobrar dessas federações que o dinheiro que eles ganharam no edital tem que chegar na ponta, que é das quadrilhas. Então, quando você tem, eu estou do lado de uma pessoa que eu digo que ele tem que caminhar certo e ele está dando o que é de fato de direito das quadrilhas e eu não estou dando, ele está me dando portfólio para dizer que ele está ilegal igual eu. Então ela começa a se rachar por esses problemas. Pelo fato que nós da União Junina, a gente está ali montando mais uma coisa para poder fazer com que os quadrilheiros se sintam um pouco menos desconfortáveis. Eu conheço quadrilhas que já dançaram na final da Festrila, a Festrila não tem R$1 para dar no gato, e ela sai campeã e até hoje ela não cobrar aquele título financeiramente, sabia que não tinha. Mas como é que eu faço na final, sendo campeão do edital, eu tenho dinheiro em caixa e eu simplesmente falo que ela tem que dançar para mim através de água? Eu não dá nenhuma satisfação daqueles 35% que o edital me obriga a dar de cachê artístico. Você está entendendo? Então, tipo, a União Junina ela só não deu certo porque, infelizmente, o Rio de Janeiro é cercado de ambiciosos. E quando a pessoa coloca na frente que o São João é para sustentar a sua vida, nada vai à frente. Infelizmente, aconteceu no passado com outros que estavam à frente, que eu não vou citar nome aqui, que estavam à frente do movimento, pegaram projetos milionários dentro do Rádio Rio. E está acontecendo agora com um grupo que está se montando dentro do nosso estado, pensando financeiramente somente em ganhar dinheiro. Mas a única tranquilidade para encerrar, que eu tenho é o seguinte, eu aprendi na vida o seguinte: tudo que vem fácil, vai embora fácil. O que vem com suor, ele deixa legado, e de muitos anos as pessoas vão falar, mesmo criticando, mas vai falar assim, não, mas pelo menos aqui não. Por isso que a minha opinião não deu certo. Isso é uma verdade. Gente, o nosso tempo infelizmente acabou. Tinha muita coisa que a gente tinha para perguntar, mas infelizmente estourou. Eu queria saber de vocês só algumas considerações finais, se vocês têm alguma consideração a falar, quer deixar algum recado para o público. Wagner? Então, agradecer o convite, né? A gente está aí para somar. A gente está com um trabalho esse ano, continua com um trabalho lá na Festrila de coordenador dos avaliadores, na Coajuna também, tentando sempre
ampliar e melhorar sempre, e que a gente possa ter uma temporada de paz, né? Que todas as quadrilhas também começando as estreias das quadrilhas, que tudo dê certo para as quadrilhas, mas que também dê certo para as federações, porque eu costumo falar muito para a galera que é o mesmo trabalho em lados diferentes. A quadrilha tem todo aquele suor ali e as federações também têm todo um suor para ter aquele festival bacana com os avaliadores. E eu estou nesse intercâmbio aí de brincante com avaliadores, mostrando para o mundo junino que os dois são muito importantes, como eu trago as mídias. São 3 fatores muito importantes. A gente precisa ter, porque se a gente tem esses 3, a gente vai fazer quadrilha em qualquer lugar, a gente vai dançar em qualquer lugar. Porque a quadrilha é isso, a quadrilha é aquele sonho de dançar na rua. Lógico, hoje a gente quer um lugar maior, mas se for aqui na rua, a quadrilha vai dançar. Vai ter a quadrilha, vai ter o avaliador, vai ter a mídia, e é isso. Então eu desejo do fundo do meu coração tudo de melhor para as quadrilhas, para as federações, e a gente está aí, somando esse São João em 2025. Apesar dos traumas de 2024, mas superamos. Vamos lá, Rodrigo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, né, por a gente estar nesse momento único, que é muito importante. Agradecer a vocês aí por estar dando essa oportunidade de estar buscando, um pouco tempo, como você falou, que às vezes não parece não, mas o nosso movimento ele é tão rico que, se for parar para falar do movimento, das vitórias, das derrotas que nosso São João tem, a gente fica o dia inteiro e semana inteira, a gente não chega no final. Então, agradecer a vocês aí por essa oportunidade, agradecer as mídias juninas, que são, não vou falar que são tão massacradas, mas são tão pouco desvalorizadas dentro do nosso movimento, né? Que é importante demais vocês, com esse trabalho, fazer que a quadrilha, às vezes uma coisa que é boba, uma fotinha, não, o componente é uma coisa tão importante, sabe? Ele vê na rede social a foto dele, ele vê na rede social uma entrevista, passei, para o quadrilheiro isso é muito importante. Muito, é mais que muitas das vezes que um título, porque ele se vê representado como um artista que ele é mesmo de verdade. E pedir às quadrilhas, falar agora como presidente de uma federação, pedir às quadrilhas que tenham esse entendimento que muitas das vezes não é sobre ganhar, é sobre fazer um bom São João e respeitar às vezes uma coleguinha, a fulana saiu campeã, eu vou para a rede social e critico o jurado. Só que às vezes ela não está só batendo no jurado, ela está desmerecendo o trabalho da outra coleguinha que foi a campeã daquele evento. Então peço como presidente hoje da Festrilha que nós possamos ter um São João mais saudável, a gente possa tentar se divertir mais, porque a gente já paga por tudo. Paga para dançar, paga para fazer roupa, paga para estar naquele momento. Aí chegar no momento, que o momento é nosso, que é um momento único, a gente também tem que estar se estressando em rede social. Então, vamos curtir o São João, independente da festa de todas as federações, todas, todas mesmo, independente de estar aqui no consórcio, se está ali na União Junina, mas todas são federações aqui do Estado. Peço que todas as federações tenham decência de fazer festas para as quadrilhas, que as quadrilhas muitas das vezes só pedem esse evento, tá? Para poder estar divulgando o seu trabalho. Então, que respeite um pouco mais as quadrilhas, sempre pense no local onde vai fechar uma festa, pense primeiro assim, aqui não cabe uma quadrilha, por aqui não entra uma quadrilha, que é muito fundamental. Segurança. Porque antes do presidente pensar enquanto ele vai disputar a premiação, que não cobra o valor dali, nem do ônibus às vezes, mas o componente pensa assim, aquela quadra ali, cara, é cheia de buraco, não dá para dançar. Aquela quadra ali é um pó de perna, não dá para dançar. Então, respeitar as quadrilhas é muito fundamental. É um pedido que eu faço, como presidente de uma instituição, como dono de uma quadrilha, que todas as federações do Estado do Rio de Janeiro tenham esse entendimento, que a federação não é nada sem quadrilha, como a quadrilha não é nada sem federação. Por que eu digo isso? Porque nenhuma quadrilha quer dançar sua participação, todas querem disputarem. Então, o papel importante da federação também é muito grande na história das quadrilhas. Tá? Independente dessa federação ter credibilidade ou não, mas é importante. O quadrilheiro quer disputar, ninguém quer só dançar participação. Então, que tem esse respeito entre a federação e a quadrilha, mas com as quadrilhas que os artistas são as quadrilhas. A federação é artista, o quadrilheiro é artista, sim. Protagonista, são os grandes protagonistas.
É isso. E é isso aí, gente. A gente gostaria de agradecer a vocês por ter vindo até aqui, De coração. ter dedicado esse tempo pra gente, tá? O nosso portal é feito com todo carinho para poder chegar ao mundo junino carioca. Agradecer também ao Alisson por estar aqui comigo hoje, dando esse suporte. E é isso, gente. Não deixe de seguir lá no nosso Instagram, tá? @portalgonzagão. Não deixe também lá de ativar o sininho no YouTube. É muito importante para vocês receberem o vídeo quando ele estiver pronto e editado lá. No próximo episódio, no 4º episódio, quem vai estar aqui com a gente é a Melody. Então fica ligados que vai ter muita história também. Vai ser muito babado. O Rodrigo começou com babado e depois babado. Não esquecer de se inscrever no canal também, tá? E deixar aqui nos comentários quem vocês querem que a gente traga aqui no podcast. Isso é muito importante Isso é também. muito importante. Tchau, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.